Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos analisar... Irmãos, nós vamos fazer hoje um resumo desse último culto do dia 22 de abril de 2020. Olha só, irmãos, até o nosso irmão Cláudio Massola estava atendendo um culto e chegou ali próximo do horário do testemunho. Ele andou fazendo uma análise da obra de Deus. Veja só, eu tenho essa análise que me enviaram aqui, né? Ó, culto online, Braz, 22 de abril de 2020. O primeiro hino do silêncio foi 99. O atendimento foi o irmão Cláudio Massola, ancião do Braz, em São Paulo. Hinos que foram tocados foram os três, né? O 303, o primeiro, o segundo foi o 70 e o terceiro hino foi o 373. A oração foi o próprio irmão Cláudio Massola. Ele deu um esclarecimento da reunião administrativa, né? Que foi a análise que ele fez. Do dia 21/4, foi participantes, mais ou menos uns 6.000 participantes, né? E a nossa orquestra, irmãos, somando tudo, a nossa orquestra, que é a maior orquestra do país, são 350.000 músicos. Imagine, irmão, somando esses 350, juntando esses 350.000 músicos, tocando tudo de uma vez. Que coisa mais linda. E o mais importante é isso aqui, irmãos. Além de nós termos 350.000 músicos, nós temos mais ou menos, olha só, um pouco, chegando próximo para ser metade dos músicos que já temos. 150.000 alunos aprendendo a música. Vamos supor que 100 desses alunos já estão aptos para tocar na igreja. Eles já são considerados músicos dentro da congregação. Iria para 450.000 músicos. Veja bem só, irmãos, a quantidade de músicos nós iríamos ter. E na hora da palavra, Deus deu para o próprio irmão Cláudio Massola, ao livro dos Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 23. A última oração desse culto que foi efetuado foi o irmão Nelson Passini, ancião da Central de Santo André, São Paulo. E os hinos de encerramento foram o hino 148 e o da despedida 82. Irmãos, fazendo uma análise de todo o que envolveu esse culto no dia 22, olha só, irmãos, que maravilha! Olha só como Deus está operando, né? Nós estamos nas nossas casas, estamos aqui ouvindo o culto. Deus preparou esse santo culto aí para nós ouvir, né? Que muitos dariam que estaríamos desprezados aí nas nossas casas, não ia ter culto, iríamos estar ali precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. E Deus preparou esses cultos, esses santos cultos online, né? Olha só, fazendo a conta pelo YouTube, foi 356.949 irmãos assistindo em tempo real, cada um no seu celular, tablet ou a própria TV. E tem a parte do áudio, só o áudio, né? 6.334 pessoas ouvindo no áudio. Em Libras, irmão, ultrapassou 18.228. Olha só, irmãos. Tanto de gente, irmãos. E vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não acreditam, fiquem acreditando. Até quem persegue a congregação assistiu. Tá bom. Vamos na reunião de jovens e menores, né? Então os cultos, segundo foi falado, que me passaram aqui, irmãos, sábados e domingos passarão a ser realizados às 18 horas. No sábado não vai ser mais às 20, vai ser realizado às 18 horas.
Reunião de jovens, o próximo domingo, deixa eu ver ali na folhinha. Próximo domingo será dia 26. Isto, dia 26, às 10 horas da manhã. E o recitativo para as nossas crianças será o recitativo para nossas crianças será o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Irmãos, coisa linda, hein? Eu fiquei perplexo, irmão, porque são vários canais falando sobre esses cultos online. Muitos irmãos parados, muitos que não queriam ir para a congregação, sabe? Agora necessitando dessa palavra que Deus manda, irmãos. E Deus tem usado esses servos de Deus, esse nosso irmão Cláudio Massola, esses outros irmãos aí. Ó, irmãos, o interessante disso tudo, veja bem, ninguém conhecia esses irmãos a não ser a população, a irmandade ali de São Paulo, Grande São Paulo, ali próximo, ali daqueles bairros ali próximo, ninguém conhecia. Ouvia falar o Cláudio Massola, ouvia falar os outros anciães que atenderam aí, né? Que eu vou falar o nome de cada um, quer ver? Eu recebi aqui o nome de cada um que atendeu, olha só. Primeiro, o irmão Cláudio Massola. Aí houve o segundo, foi o Luiz Carlos Euclides, ancião também. Ele atendeu o culto dia 15 de abril de 2020. O Cláudio Massola atendeu dia 21 de abril de 2020. Aí veio o Cláudio Massola, veio o irmão Luiz Carlos Euclides e veio o outro irmão que é o Salvador Bueno das Neves, que é o irmão que atendeu no dia 19 de abril. Se eu não me falha a memória, foi o primeiro culto. Vocês me ajudem aí. E teve o outro nosso irmão Luiz Carlos Euclides também, que é o mesmo. O próprio, vamos ver aqui. Me mandaram, irmãos, 4 fotos dos irmãos que atenderam o culto. Aí esse outro aqui, Luiz Carlos Euclides, repete de novo, né? Mas foram os 3 anciães, fora os que oraram aí, que não me enviaram o nome. Mas são esses anciães, irmãos, que nós estamos... O Brasil inteiro já sabe quem é o Cláudio Massola, já sabe quem é o irmão Luiz Carlos Euclides, já sabe quem é o irmão Salvador Bueno, fora aqueles que já conhecia estes servos de Deus. Irmãos, esses irmãos 3 anciãos aí, pelo que dá pra gente ver ali, os irmãos pregando, e a sabedoria que Deus dá para esses irmãos ali na frente, a compostura, irmãos, até pessoas de outras denominações, pastores de outras igrejas que têm seus cultos aí, estão assistindo os cultos da congregação, irmão. Estão vendo, olha só, a congregação cristã no Brasil está transmitindo um culto ao vivo. Os irmãos, os irmãos de outra denominação, os pastores, mas eu nunca ouvi um culto da congregação ao vivo. Deixa eu ver como é que é este culto, irmãos. Não é... A gente fala assim, mas raciocina só, irmãos. Vai ter conversão, irmãos. Vai ter conversão. Muitos estão ouvindo essas pregações e estão admirando muito. Para ver que ali, até na hora da pregação do servo de Deus, na disciplina, no horário, nas posições das palavras, há tudo, irmãos, discernimento e compostura, né, irmãos? E Deus dá a palavra certa para o seu povo, irmãos. Os irmãos estão de parabéns, né? Nós se orgulhamos pertencer a esta graça maravilhosa. Se orgulhamos, irmãos, e queremos que todos vocês que não conhecem a graça maravilhosa do Filho de Deus, não estou dizendo nas 4 paredes, nem placa. Nós temos que ter um nome de uma instituição para que nós podemos falar. Somos de tal instituições. Mas nós servimos a um Deus ali dentro que é inigualável. A presença de Deus. E se você quer sentir a presença de Deus,
quando abrir as portas da congregação, estarás convidado, irmãos. Estará convidado para congregar conosco. Veja, irmãos, vocês olhando pelo Facebook, pelo YouTube, vocês vão ver um monte de gente vendo esses cultos. Um monte de almas, um monte de irmãos que pararam, não tiveram força para ir para a congregação. Muitos ouvem esses cultos e falam: meu Deus, aquele tempo que eu ia para a congregação, ouvia as palavras, que saudade eu tenho de adentrar dentro das portas da congregação. Irmãos, até quem não gosta da obra de Deus está acessando os cultos, irmãos. Seja lá para criticar, para falar algo que não concorda com o servo de Deus, que muitos querem dar suas opiniões, né? Eu não concordo que esse irmão pregou assim, eu não concordo que aquele irmão pregou daquele jeito. Só que esses que não concordam, irmão, eles não entenderam ainda a essência do Espírito Santo, a essência da palavra de Deus. Eles não entenderam ainda, irmãos. O que acontece? Eles falam o que pensam, eles falam o que vem na cabeça, o que eles acham. Tudo bem, é a opinião deles, é opinião. Mas até para ter uma opinião dessa, irmãos, eles tiveram que assistir o santo culto, tiveram que ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer, esses cultos online está passando fronteiras. Está indo na casa dos nossos servos de Deus, nossos irmãos que estão sem congregar, estão atravessando bairros, atravessando fronteiras, estados. Irmãos parados estão assistindo. Irmãos de outras denominações que nunca viu uma pregação da congregação, nunca entrou dentro das portas da congregação, nunca esteve dentro de um templo, nunca viu o ritual do culto. Estão maravilhados, irmãos, de ver como é feito um culto. Como Deus toma o servo de Deus, que cada horário tem seu horário. Tem o horário dos hinos, da oração, da explicação e, por fim, o horário da palavra. E depois de uma palavra gloriosa, Deus ainda dá o hino de despedida para despedir a irmandade em paz para os seus lares. É uma coisa muito linda, irmãos. Raciocina comigo. Toda vez que começa um culto online, é da gente se arrepiar, irmão. Ouvir um culto maravilhoso como este. Irmãos, você estando, que às vezes você não pode, por ser o culto na nossa casa, vamos supor, bem dizer, você não está saindo de casa. Se você não está saindo de casa, você não vai se arrumar, tomar um banho, pentear cabelo, colocar gravata. Tem muitos que colocam gravata. Muitos assistem o culto ali mesmo, de camisa comum. Outros já pega mais, né, o ritual mais. Não, eu ia pro culto de paletó e põe um paletó terno. Outros ficam tocando. Mas esses que ficam tocando, que fica compostamente, e os outros também, de camisa de manga comprida, também dá, camiseta. Não tá de outra maneira, né, irmãos? Está ali em comunhão. Quando, mesmo sendo o culto transmitido através de uma tela de um computador, de um tablet, de um celular ou de uma televisão, que é Smart TV, que serve como monitor, os irmãos ficando em comunhão vai sentir a presença de Deus do mesmo jeito, irmãos. Vai sentir sim. Deus fala com as nossas almas, irmãos. Pode ver que todos os cantos aí a irmandade está ouvindo a palavra. Às vezes é a palavra lá de abril, palavra de, sabe, semana passada, retrasada, as irmandades ainda tá ali comendo aquela pregação, porque a pregação que Deus dá, irmãos, ela não morre, ela não mofa, ela não vira velha, irmão. Uma pregação, dependendo da situação que o irmão está ali, aquela pregação de anos atrás, fala com aquela alma, salva aquela alma. Não tem pregação velha, não tem pregação mofada. Porque a pregação é dada pelo Espírito Santo, dado por Deus. Quando Deus dá pregação para o seu servo, aquela pregação, enquanto haver necessidade de pessoas necessitando daquela parte, Deus vai operar. Saiu da boca do servo de Deus
Passou do dia, muitos falam, perdeu a validade, é pão adormecido. Não, irmão. Tem muita gente que se alimenta porque tem fome. É pão adormecido para quem não tem fome, para quem perdeu o prazer de comer a palavra de Deus, para quem perdeu o prazer em pensar em Jesus Cristo, para quem perdeu o prazer, irmãos, de salvar sua alma. Isto sim, irmãos. Isto sim. Os irmãos estão de parabéns. Deus abençoe o corpo ministerial e que esses cultos aí, irmãos, aí depois quando as portas das congregações abrirem, nós vamos ter saudade desses cultos que tinha todos esses dias, às 20 horas, às 18h30, agora às 18 horas, às 10 da manhã. Vamos sentir saudade. E vai ficar um marco, irmão. Vai ficar um marco aí, que um dia alguém que não conhecia o culto da congregação cristã no Brasil, conheceu, teve o prazer de conhecer pela internet. E sabendo como esse culto pela internet, ela vai ter curiosidade de adentrar dentro da porta da congregação para contemplar a maravilha de Deus. Para contemplar a festa que Deus faz com seus filhos ali dentro. Estará todos apreciadores da obra de Deus, aqueles que têm sede e fome da vida eterna, a visitarem a congregação quando estiverem com as portas abertas. Estão todos convidados. Esses servos de Deus que estão aí atendendo o culto, irmãos, Deus honrará na terra por muito tempo, até Deus vir e buscar da face dessa terra. Deus abençoe a todos e que venha mais cultos online para nós aprendermos pela sua santa palavra, irmãos. Irmãos, vamos pegar coisas boas da internet. Vamos, quando você entrar e ver algum vídeo do YouTube, algum vídeo desse ou daquele, irmãos, vamos filtrar essas partes. Vamos pegar o que edifica, o que deixa nós felizes. Às vezes, o irmão ou a irmã está tão triste, ou a alma testemunhada, ou os apreciadores da obra de Deus, que são, esses apreciadores da obra de Deus são pessoas que não congregam conosco, mas gostam de ouvir a palavra de Deus. A alma testemunhada é aquelas que estão indo para a igreja junto conosco, né? E esse que é apreciador da obra de Deus é que gostam de ouvir coisas de Deus, coisas da congregação, coisas que falam com a sua alma. Quando vocês for no YouTube, vocês for ouvir um vídeo, se você estiver triste e você se alegrar com aquele vídeo, então quer dizer que aquele vídeo está fazendo bem para você. Está fazendo bem para sua alma. Ninguém vai ver um vídeo para querer ficar triste, né? Eles vão querer ver um vídeo para se alegrar, para aprender, para se impressionar com aquele. Falar, poxa, eu não sabia que era tão bom assim. Eu não sabia, olha que coisa maravilhosa, eu não conhecia isso. Então vamos nos alegrar, irmãos, quando entrarmos na internet para ver algo, né, irmãos? Sem ficar falando de um, falando de outro, e falar mal de um, e falar mal de outro. Não, irmãos. E Deus não gosta disso. Deus abomina esse tipo de coisa. A pessoa ficar falando mal de um, falando mal de outro. Não, irmãos. Deus, Ele ama o seu povo e quer que o seu povo aprenda a amar uns aos outros. Sem desfazer de um, sem desfazer de outro. Né, irmãos? Esses servos de Deus aí têm o nosso respeito, que é o corpo ministerial, irmãos. Que está aí na frente pregando a palavra de Deus. E muitos que não os conhecem já respeitam os servos de Deus. Pela santa palavra que Deus dá na boca dos servos de Deus. Né? E o dos servos de Deus aí confirmou o que o canal CCB Sem Reforma sempre fala nos seus vídeos, irmãos. Né? Que nós somos a graça maravilhosa, a essência da graça maravilhosa, mas isso foi falado no culto online, irmãos. Eu ouvi. Mas isso não deixa do irmão ter explicado
que quem está em outras denominações, é o que o canal sempre fala, irmão, também Deus os salvará, irmãos. Porque senão vamos deixar de ser exclusivista. Nós nunca fomos. Nós anunciamos o Evangelho, a graça de Deus, como ela é, a obra de Deus no Brasil e em outros países. Entendeu, irmãos? Isso Deus deu na boca do irmão para falar sobre outras denominações, né? Que também são servos de Deus, estão buscando o mesmo Deus, estão servindo ao mesmo Deus. Porque não existe o Deus da Assembleia, o Deus da Universal, o Deus da Deus Amor, não existe. O Deus é um só. Existe o bem e o mal, Deus e o diabo. Os que estiverem servindo a Deus é Deus. E o outro é o outro, né? Então, irmãos, vamos desmistificar esse tipo de coisa. Que a congregação é a única que salva. Que Deus deu na boca do próprio servo de Deus aí, do ministério, que não é só a congregação que salva. Outras igrejas também salvam, irmãos. Só que nós sabemos que na congregação onde nós estamos é onde Deus fala com as nossas almas, onde nós vamos buscar alimento e ali Deus nos alimenta. Entendeu, irmãos? Não é porque então já que outras igrejas salvam também, você tem que fazer parte da outra igreja. Não, irmão, nós vamos, tanto eles de outra denominação como nós vamos nas igrejas. Nós somos de uma certa igrejas, entre aspas, placa de igreja, né? Aonde nós vamos buscar o Senhor para ter uma referência. Mas não é a placa em si que vai salvar. Porque se fosse a placa em si que fosse salvar alguém, irmãos, estaria todo mundo adorando a placa, estaria adorando o templo, se curvando ao templo. Nós se curvamos e adoramos ao próprio Deus, não ao templo. Então os irmãos estão de parabéns. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos ouvir sempre o culto, vamos dobrar esse número. Você, irmão, irmã, que ainda não ouviu nenhum culto online, preste atenção em um culto. Preste atenção mesmo, irmão, na comunhão. O que estiver fazendo, deixa de fazer. Vamos ficar em sentido no culto para você ver se você não vai sentir a presença de Deus e vai aprender muitas coisas. E Deus abençoe aos caros servos de Deus aí que atenderam esses cultos, que através dessa pandemia, desse fechamento das igrejas, o Brasil e o mundo, digo, porque esses vídeos atravessou fronteira, o Brasil e o mundo teve o prazer de conhecer os anciãos mais velhos do Brás. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e com certeza Ele vai querer. Fique com Deus.